Internauta conectado à Jovem Pan Online. O ex-governador José Serra esteve hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, participando do jornal, sendo um dos comentaristas do Jornal da Manhã. Governador José Serra, muito bom recebê-lo aqui na Jovem Pan. Melhor para mim ainda. Eu gosto muito da Jovem Pan. Ela atinge muita gente interessada no Brasil. Governador, o que é que o senhor acha dessa questão da CPI da Petrobras? Agora a decisão vai ficar para o Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho o seguinte, a CPI é importante, mas não é tudo. Na verdade, o Ministério Público, a Polícia Federal, vem investigando bem, junto com a imprensa. De fato, a cada dia, infelizmente, tem novidades. A gente fica com uma noção mais clara do absurdo que se fez com a maior empresa do Brasil. A Petrobras é uma empresa histórica, um patrimônio nacional. Nós vemos hoje ela numa situação dificílima. Seu valor caiu para metade, é a empresa mais endividada do mundo pela má administração e agora, como se vê, também pela corrupção, porque são duas coisas. Uma coisa é você ser inepto para administrar e outra é desvio de recursos. Quando se combinam, é explosivo. E essa, infelizmente, é a situação da nossa empresa. Essa CPI ampla aí, investigando também o cartel do metrô em São Paulo, o Porto de Suape em Pernambuco, tudo é para não investigar nada, na sua opinião? Para não investigar nada, porque o governo tem maioria no Congresso, né? Tem tanto na Câmara quanto no Senado. Tem maioria de deputados que apoiam o governo. Então eles distorcem ao máximo. Veja só, se você queria investigar uma outra questão que não a Petrobras, por que você não entrou antes? Tá certo? Tem coisas aí que tem muitos anos, como essa coisa do Ministério de Ciência e Tecnologia que eles dizem. Então ficaram anos e anos sabendo disso e não fizeram nada? Nada. Isso, na verdade, é só para atrapalhar. O que eu estou querendo dizer é que não vão conseguir atrapalhar, podem fazê-lo no Congresso, mas Ministério Público, Polícia Federal e imprensa continuam, né? Outro dia um jornal fez reportagem até com aqueles sócios belgas da famosa refinaria de Pasadena, que foi objeto de tanto prejuízo. E os próprios sócios disseram como os brasileiros levavam com leviandade e incompetência aquele assunto. De maneira que a investigação acaba continuando com ou sem CPI. Governador, como é que o senhor acredita que será essa campanha presidencial? A presidente Dilma caiu na última pesquisa de desempenho do governo alguns pontos, mas ainda venceria no primeiro turno. O que é que o senhor acha que está acontecendo? Porque eu acho que os outros candidatos ainda são um pouco conhecidos. Eu tenho a impressão, eu poderia resumir dizendo o seguinte, se der pé, se o PT puder fazer isso, eles vão botar o Lula de volta e não deixar a Dilma se candidatar, para evitar ou para diminuir o risco da derrota. Eu acho que nos petistas, hoje, esse é o assunto do dia, internamente. Em que situação isso poderia acontecer? Ela ir caindo mais, né? O governo sendo mal avaliado, porque a questão é essa. O que tem mais importância hoje não é a pesquisa de intenção de voto. O que tem mais importância é a avaliação do trabalho do governo. Isso acaba determinando o resultado da eleição, né? Aconteceu isso em 2002, 2006, 2010. Só que agora o pessoal quer mudança. Eu me lembro em 2010, quando eu fui candidato a presidente, 80% da opinião pública não queria mudança. E o Lula tinha 80% de ótimo e bom. Então era quase impossível ganhar. Agora, a maior parte da população quer mudança. São 70% das pessoas que querem mudança. Isso vai desestabilizar a campanha da Dilma, não tenho a menor dúvida. Governador, o senhor na participação do Jornal da Manhã falou da questão da Copa, que o senhor foi responsável por Morumbi não ser o estádio de São Paulo na Copa do Mundo, segundo o Juvenal Juvencio. Mas o Juvenal acabou sendo desmentido pelo seu vice-presidente, o João Paulo, né, que é vice-presidente de São Paulo, que acompanhou na época, o Caio Carvalho, o Bruno Caetano, que são diretores do São Paulo. E, na verdade, aconteceu o contrário. Quando eu era governador, eu dei força para que fosse o Morumbi. Por quê? Porque já era um estádio pronto, não ia ter que fazer novo estádio, etc. Independentemente do estádio do Corinthians, que naquela época não se falava de estádio de Corinthians para ser sede da Copa do Mundo. Falava que o Corinthians queria construir o seu estádio e esse é um assunto do time mesmo, do clube, aí não teria nada a ver. Eu procurei dar força para o Morumbi, porque é um estádio que já estava feito, e na época eu contestava os requisitos, as exigências exageradas da FIFA. Agora, a FIFA queria estádio novo. Por quê? Porque um estádio novo aumenta o volume de negócios. Essa é que é a realidade. Mas essa decisão só foi tomada 3 meses depois de eu sair do governo.
Como governador, eu coloquei o Estado à disposição para fazer as obras de infraestrutura que fossem necessárias. Até um trem entre Congonhas e o estádio do Morumbi, o bairro do Morumbi, trem que vai sair, em função do interesse na época de criar condições boas para a Copa ser feita lá. Agora, não dava para pôr dinheiro diretamente, né? O governo chegar e pôr dinheiro para construir estádio. Você imagina a população de São Paulo que está pagando impostos, né? Mas isso aí nem os são paulinos pediam. O fato é que não deu certo. Tinha um orçamento de 800 milhões, né? E houve briga aí com a FIFA, briga de dirigentes esportivos, etc. Não tinha nada a ver com a história. Agora, o fato é que dirigentes do São Paulo até desmentiram o Juvenal. Eu acho que o Juvenal foi mal informado, devia estar com algum problema na hora que falou isso, tal, mas não tem pé nem cabeça. Muito medo de dizer que eu seria contra porque era palmeirense. Eu sou palmeirense. Agora, entre Corinthians e São Paulo, não teria por que um palmeirense tomar posição, tá certo? Na verdade, eu sempre olhei o interesse público. Você torcer para um time é uma coisa. Você exercer o governo do Estado, você é governador de todo mundo. Outro assunto que o senhor falou na participação do Jornal da Manhã da Jovem Pan, o senhor criticou o planejamento dos corredores de ônibus em São Paulo. É verdade, porque são coisas feitas mais pelo anúncio, pela publicidade, para dar a impressão de que se está trabalhando, mas sem planejamento nenhum. Lembrei o caso de um cidadão que pegou uma cadeira e sentou num corredor, né? Botou a cadeira no meio. Demorou 4 minutos e meio para chegar um ônibus. Do lado, todos os carros num trânsito estrangulado. Está errado fazer corredor? Não. Está errado não planejar. Você tem que refazer as linhas de ônibus, você tem que ter planejamento na cidade. Corredor é bom quando tem muito ônibus andando. O que adianta ter corredor, faixa, se você não tem ônibus andando? Entende? Você fica dando a impressão de que está trabalhando e a população continua no inferno do trânsito lento. Por outro lado, é importante se dizer, tem muito investimento no metrô, que eu inclusive comecei ou continuei como governador. Muito. Agora, é muito demorado. Um trem para produzir demora 3 anos para entregar. Você não chega lá e diz, vou comprar um trem e tal. É uma coisa que é muito demorada. Agora, falta dinheiro federal. Nunca houve um centavo do governo federal para o metrô de São Paulo, diferentemente do que acontece no México, do que acontece no Chile, no mundo inteiro, onde o governo federal, o governo nacional, banca pelo menos uma parte do metrô e dos trens, né? Porque CPTM é a mesma coisa que metrô, prefeitos práticos. Mas o governo federal não entra. Quando eles dizem que entram, é porque o BNDES está emprestando. Ora, se você vai comprar uma geladeira e a loja te financia, a loja não te doou a geladeira. Você tem que pagar, tem capacidade de endividamento e tem tudo mais. E eu acho que o governo federal devia ter entrado, isso desde 2002, era uma proposta minha, massivamente nos metrôs do Brasil inteiro, bancar metade de cada um. O que o governo fez em vez disso? Bolou, imaginou e começou a trabalhar, criou até uma empresa para isso, para fazer trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem passageiro suficiente, não resolve nenhum problema. O problema que tem em São Paulo é o trânsito dentro, o problema que tem o Rio é o trânsito dentro, e custa 75 bilhões de reais. É por isso que eu digo que a menor distância entre 2 pontos, para o governo Dilma, não é uma linha reta, é uma curva, é uma espiral, não chega no outro ponto. Totalmente sem prioridade. Para governar, sempre falta dinheiro, mas se você tiver prioridade, souber administrar, né, souber apertar custos, você consegue fazer muito mais. Mas para isso tem que planejar, tem que ter prioridade, criatividade, competência administrativa e tudo mais. Publicidade não substitui nada disso. Eu li recentemente, governador, que o senhor, nessa eleição, será candidato a deputado federal. Para quê? Para puxar voto e o PSDB conseguir eleger mais deputados. O senhor vai ser candidato a deputado federal? É uma possibilidade, ainda não tem uma decisão. Né? Pode ter Senado, pode ter deputado, e eu estou esperando, é cedo ainda. Campanha mesmo só começa em julho, né? Porque tem convenção, depois tem que registrar, etc. Tal. Então tem um bom tempo pela frente. O que eu posso dizer é que eu vou ser candidato nesta eleição. Ainda não sabe se será deputado ou senador? Vamos definir isso conjuntamente. Nós agradecemos a participação do ex-governador José Serra aqui no estúdio da Jovem Pan, participou do Jornal da Manhã. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês.